Bíblia, no caso, ela alerta o seguinte, né? Que as mulheres usam Bíblia para validar seus desejos e para colocar a culpa em você. Olha aí o discurso religioso atual, né? Muitas mulheres aí reclamando que os homens são fracos e não sei o quê. Ah, se você fosse um homem de Deus, você faria o que eu quero. Usando Bíblia para validar os comportamentos e os desejos, né? É só pegar essas traições aí que tem muito pastor que faz, ou então que padre faz, né? E aí vira uma bagaceira só. Né? Tu vai ver sempre ali o elemento bíblico, entende? Por trás. É muito brutal, né, a situação. Né? Tem que se observar as ações das pessoas e não o discurso. Tem que identificar também, né, um outro ponto fundamental, a espiritualização do controle. Né? Então a pessoa ela vai utilizar elementos bíblicos para gerar controle em cima da vida particular. Controle de consciência. Isso daí era muito feito pela Igreja Católica na época da Idade Média, né? De utilizar versículos ou até mesmo imagem, né, para levar as pessoas a serem coagidas a obedecerem. Hoje em dia, são formas sutis que muitos cristãos vão utilizar. Então vão pegar termos espirituais para poder ganhar vantagens pessoais. Né? Então, Deus me revelou que você tem que fazer isso. Usar o conceito de submissão à liderança de uma forma distorcida para gerar pressão. Então, assim, para vencer tem que ser independente. De certa forma ali, nessa questão do pensamento, oração, a sua leitura bíblica, a sua forma de enxergar. Porque senão você vai ser enganado aí por interpretações seletivas que visam apenas benefício aí dessas pessoas que tentam manipular. Essa questão dos limites também, inclusive, foi falado no outro vídeo ali, ó, Mateus 5,37, seja porém vosso falar assim, se não, que passar disso vem do maligno. Se algo parece errado ao manipulador, diga não com firmeza e educação. E simplesmente sai fora. Então, se a reação dele for puni-lo, ou no caso dela, né, puni-lo em silêncio, choro, chantagem emocional, você simplesmente já confirmou com essas ações que não passa de uma pura manipulação. Você jogou verde e colheu algo podre. E aí você não pode ceder para ter paz, né? Mas simplesmente buscar manter a sua posição ou sair fora, porque ceder para manter a paz é apenas um alimento dado ao ego e ao comportamento dela. É muito claro isso. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não. Passar disso aí no maligno. Diferencie emoções do que é a verdade. A verdade, ela vem muitas vezes pela porta dos fundos. A manipulação atual, né, frequentemente usa a vulnerabilidade como arma. E aí se coloca como vítima de situações ou de suas ações, e aí utiliza suas ações para levar com que você se sinta na obrigação de compensá-lo. Sempre quando há um conflito, separe o que é fato do que é emoção. Valide o que ela sente. Eu entendo que você está triste, mas não mude sua decisão, baseada apenas na tristeza dela ou na sua decisão, se for correta diante de Deus. Né? Então, é algo que está lá. Né? Então, assim, se a gente fosse analisar mesmo, em relação a Cristo, todos deveríamos ser ovelhas. Né? Eu sou um pastor, tal, João 10, bem claro isso. Só que em relação aos outros, infelizmente, dada a própria natureza humana, é necessário seguir o conselho de Jesus. Né? Sede, portanto, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não tem como negociar isso daí. Não tenha medo de perder o relacionamento. No caso aqui é para quem já tá em relacionamento mesmo, né? O maior trunfo da pessoa manipuladora é o trunfo, né? De que o outro vai ficar sozinho, né? Não tem opções. Então é melhor estar solteiro em paz com Deus do que simplesmente casado com pessoas aí que drenem sua força espiritual e emocional. É só ler lá em Provérbios 21:9, né? Melhor é morar no canto do eirado que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Tá? Então, assim, essas manipulações dentro do meio cristão religioso, cara, elas são as mais cruéis possíveis. Meios para fazer você ser abusado ali psicologicamente sem falar nada. E em nome de Deus. Né? O meu Deus me perdoou e tal. E aí, é muito brutal. Entende? Então, assim, o que acontece no caso do discurso cristão? Né? Então, aí é um ponto central. Né? O discurso cristão, dado a manipulação, de fato, é muito mais perigoso e muito mais eficaz. Acontecendo porque, no caso das mulheres em si, né? Das digníssimas aí, ela não vai atacar só suas emoções, mas a consciência sua perante Deus. Né? É um negócio bem mais cruel. Enquanto uma manipulação normal ou comum usa a culpa emocional, a manipulação espiritualizada usa a culpa divina. E aí o Deus, você sabe que Deus, né, uma pessoa dessa tem na cabeça?
Vai utilizar aí, ó, aqui estão os motivos pelos quais esse tipo de manipulação é mais difícil de combater. Não tem como ter uma defesa assim, 100% dentro desse meio. Então, por mais que eu traga aqui dicas ou então alguma coisa nesse sentido, é difícil tanto de perceber como também de lutar contra. É muito, assim, é um terreno bem nebuloso, né? Porque tu tá mexendo, geralmente pessoas abusivas nesse nível, elas pegam conceitos espirituais e aí usam pra manipular. Entende? É por isso que o ambiente das igrejas, infelizmente, tem ficado cada vez mais tóxico. Tudo que se falou biblicamente para não fazer, os caras estão fazendo. Então, assim, Deus é um escudo, é um álibi, é um tipo de coisa. Inclusive, em outros canais, né, assim, mais do Dark mesmo, o pessoal falava um pouco sobre essa questão aí. Então, assim, a pessoa ela diz, né, eu sinto que Deus quer que façamos isso. Deus me mostrou que você está em pecado, né, por não me ouvir. Ela está tentando o quê? Encerrar o debate. Tá usando Deus como escudo. Daí, se tu discorda dela, tu tá discordando de quem, né? De Deus. É uma armadilha, né? Um medo que é inspirado aí de uma forma sincera, né? Muitas vezes no coração da pessoa que acaba caindo nessas manipulações. Então ele cede para não desobedecer a Deus. Então é muito complicado isso, né? Então, assim, o que a Bíblia diz, né? Que Deus não é um autor de confusão, né? Muito bem de manipulação. O Espírito, ele convence, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, Deus, ele não vai utilizar desse tipo de coisa. Então, se a pessoa está utilizando Deus para fazer manipulação, tem que perceber isso na hora. Então, identificar, de fato, quando que Deus está sendo usado como escudo. Entendeu? Onde a pessoa utiliza ele para encerrar debates, e aí simplesmente se discordar dela, parece que está discordando de Deus. Outra questão também que torna essas manipulações bem piores no meio cristão é que conceitos como aí, quem quiser anotar, anota, né? Amor sacrificial, paciência, perdão, são distorcidos para que o homem aceite abusos e manipulações sem reclamar. É um discurso aí de... Inclusive, eu já tinha falado isso nos vídeos anteriores, né? Se você fosse um marido como Cristo foi para a igreja, você suportaria isso e faria esse XYZ sacrifícios por mim. Veja que é uma distorção total, né, desse contexto de amor sacrificial feito por Cristo. Porque Cristo, ele morreu por amor e redenção. E não para satisfazer caprichos e muito menos pecados de outras pessoas. Tem muita gente aqui que quer Cristo como Salvador, né, mas não quer obedecer os mandamentos. É o mesmo raciocínio. Entende? Então, assim, é bem chave essa questão, né, de como tudo isso vai ser utilizado. Então, é muito interessante estar estudando justamente esses pontos. Tá? Então, assim, são coisas que realmente deveriam assim, levar os homens a pensarem mais, a tentarem entender, né, o que está se fazendo. Então, basicamente, são usos, né, de manipulações mesmo. Então, só recapitulando, é o uso de Deus aí como escudo, a inversão de papéis bíblicos, né? Muitas vezes esses conceitos vão ser mudados, né? A paciência, perdão. Aí vão te levar a ficar caladinho ali, recebendo os mais severos abusos e sem falar nada. Né? Porque o conceito bíblico está distorcido. Jesus não veio validar egoísmo e muito menos distorções graves. Tá? Também a questão da fragilidade, né, do homem que quer ser espiritual. Então, o homem que leva a sua fé a sério é um alvo muito fácil, porque ele deseja agradar a Deus acima de tudo. Aí o manipulador sabe disso e aí usa a piedade como isca. Então a pessoa confunde a submissão a Deus com submissão aos caprichos das pessoas. Né? Então, como é que se identifica nesses critérios? Né? Se fosse observar a situação com a motivação bíblica real e aí a manipulação cristã. No caso de conflitos, a motivação bíblica real tem que procurar o quê? A reconciliação e a verdade. Mas a manipulação cristã, a pessoa busca ter razão e controlar o outro. E em relação ao uso da Bíblia, no caso, a motivação real é a exortação, então, para o conhecimento, o arrependimento e a santidade. Mas a manipulação cristã, ela usa versículos para punir ou exigir coisas. Em relação à oração, a motivação bíblica real traz aí um momento de entrega a Deus. E aí, muitas vezes, dentro da manipulação cristã, os crentes aí, as digníssimas cristãs, usam orações para mandar recado ou para ficar pressionando. Entende? Então, assim, gerar culpa, tristeza também, a motivação muitas vezes em relação à culpa, né, bíblica real, é buscar o arrependimento verdadeiro. Né? Mas aí, no caso da manipulação, muitas vezes no meio cristão, ela gera um peso esmagador e uma sensação de dívida, que a pessoa tem que compensar de alguma forma. Tá? Então, assim, para vencer a manipulação dentro do meio, cara, é muito mais difícil do que simplesmente tu pegares e
e tentar vencer da forma que foi falado nos outros vídeos lá. Não basta só examinar as escrituras por conta própria, ou mesmo aumentar mais nessa questão de vigilância, simplesmente. Tá? Mas o foco é centrar-se exclusivamente em Deus. Um ponto importante também é que, se hipoteticamente, né, assim, Sansão, o que ele deveria ter feito, né, caso ele não cedesse às mulheres, né, e também tivesse um caráter mais forte para resistir a si mesmo, também aos seus desejos, né? Se a gente fosse hipoteticamente então raciocinar sobre esse ponto, a história de Israel teria um desfecho muito, muito diferente. Sansão deixaria de ser uma tragédia ambulante para se tornar o maior líder de fato que Israel teve. Porque, ó, observa bem, hipoteticamente, se ele tivesse feito tudo certo, o que ele teria feito? Ele teria buscado uma esposa por caráter e não por aparência. Seria o primeiro ponto. Então, assim, em vez dele dizer aos pais, né, toma-me esta, porque me agrada os olhos, ele teria buscado uma mulher que compartilhasse sua fé e também do seu voto nazireu. Então, a consequência, em vez de uma mulher que o traía para ajudar inimigos, como no caso ali de Tímida e Dalila, ele teria um auxiliador que o ajudaria a manter a sua consagração. Teria um lar, que seria o seu refúgio, e não um campo de batalha. Então, assim, o primeiro ponto, né? Ele teria buscado uma esposa de caráter e não por aparência. Teria agido como um líder estrategista ao invés de um justiceiro solitário. É um outro ponto também. Então ele agia sozinho e sempre por vinganças pessoais ali. O maior erro dele foi ficar lutando sozinho, numa guerra ali que era para ele simplesmente levar então o povo a desenvolver o caráter, a desenvolver a inteligência emocional suficiente e a força para liderar então um exército. Então, em vez de matar 1.000 homens, como a queixada de jumento, que foi uma luta sozinha ali dele, ele teria organizado as 12 tribos para expulsar e eliminar os filisteus. Teria sido um general e não apenas um exterminador movido por raiva ali, por sentimentalismo. Lembrando que ele era juiz, tá? Então deveria ter feito isso. Outra coisa também que ele poderia ter feito, né, hipoteticamente, se ele seguisse realmente o que Deus ensinava, ele teria mantido o ministério e também a força que ele havia desenvolvido. Então ele manteria uma reserva espiritual. Um homem de caráter forte sabe tudo o que deve ser dito e o que não tem que ser dito. E ele entenderia que assim, a sua força dependia de fato do segredo entre ele e Deus. Então, ao silenciar-se diante das manipulações de Dalila, ele preservaria sua unção. Primeiro que a própria Dalila seria eliminada da história, se ele realmente seguisse o que Deus faria, né, ou queria, requeria dele. Tá? Ele jamais teria sido capturado, cegado e humilhado da forma que foi. Tá? Sansão provavelmente teria usado também a sua força para edificação e não para vingança. Muitos dos milagres de Sansão foram gastos para resolver problemas que ele mesmo criou. Se ele dominasse suas paixões, usaria esse poder de forma construtiva. Então ele poderia ter construído fortificações, protegido as colheitas do povo, estabelecido um período de paz bem similar ao que Salomão fez. Entende? Força sem sabedoria é um verdadeiro desastre. Ele teria terminado a vida como um patriarca extremamente respeitado, um juiz extremamente respeitado, mas ele morreu jovem, sob escombros e como um prisioneiro. Se ele tivesse vencido tão somente a si mesmo, não compartilharia desse tipo de fim. Tá? Então, provavelmente, ele morreria de velhice, cercado por filhos e netos e sendo lembrado como um homem que não caiu por causa de mulher, mas como um juiz que libertou Israel, definitivamente ensinou o povo a ser fiel a Deus. Então, assim, se fosse fazer um contraste entre esse Sansão hipotético e sábio com o Sansão real, né, de acordo com o que está escrito na Bíblia, o Sansão real era escravo de paixões. Mas, hipoteticamente, né, o Sansão aqui, que provavelmente o que teria acontecido com ele se ele tivesse seguido a Deus, né, de fato, Deus seria o senhor dele. Né? Ele seria guiado pelos propósitos da palavra, viveria para haver de fato uma libertação nacional de Israel, teria guardado sua consagração como um tesouro e teria terminado não só como um herói, cara, mas como um tipo de mestre. Então, assim, os caras que caíram nessa área de mulher, de relacionamento aí, por mais que eles estejam na galeria dos heróis da fé lá de Hebreus, né, não tem como apagar essa mancha de cair dessa forma e por assim questões que poderiam ser resolvidas internamente. Entende? Então, assim, a conclusão geral de tudo é que a maior vitória de Sansão provavelmente não teria sido nem contra leões ou contra exércitos, mas contra o seu próprio ego. Se ele tivesse entendido que aquele que domina o seu espírito é maior do que o que toma uma cidade. Entende? Então, assim, em última análise, o autocontrole, na verdade, é um multiplicador de poder. Entende? Isso daí é fato, entendeu? É básico. Entende?
Então, assim, a gente pode de fato dizer que atualmente, né, os caras estão fracos porque eles cedem aos seus desejos e eles caem, né, nas manipulações delas. E estão caindo tanto, né, atualmente. Então, assim, é uma tempestade perfeita, né, atualmente, para você ter, então, uma crise de masculinidade, de autodomínio, ao mesmo tempo que tem a potencialização de ferramentas de manipulação em massa, potencializadas por tecnologias. Então, é uma coisa até importante de ser falada, porque tu tem uma crise de autodomínio masculino atual. Os caras não têm disciplina e não têm autocontrole. Sansão caiu por causa disso. Entende? Os olhos, o Instagram, assim, não a rede em si, mas o que as pessoas andam vendo, né? Os homens andam vendo principalmente por lá. Entende? Então, assim, um ambiente projetado praticamente para o homem não dizer não às suas próprias inclinações internas. Tá fora o estímulo constante em outras plataformas aí, de pornografia, hipersexualização nas redes sociais, microdoses, digamos assim, de Dalila, né? Ali sempre importunando. E aí os caras acabam treinando o cérebro masculino deles para serem escravos de dopamina imediata, de prazer imediato. Uma boa parte, por como detém bastante tempo nisso, eles perdem o propósito. Da mesma forma que Sansão. Ele, pelo que parece, não tinha assim, um propósito definido. Entendeu? Assim, ele, de forma consciente, né? Devido à ação dele mesmo. Mas os homens acabam perdendo o seu propósito. Se tornam dependentes de validação feminina. E aí, quando o cara não tem uma missão e a mulher se torna a missão dele, aí ele se torna totalmente manipulável, um bobalhão emocionado. E aí, como diz lá num texto lá de Provérbios, lá, né, que os conselhos são para os sábios lá, e a vara para as costas do insensato, né? É triste. Né? Na era digital, o nível da manipulação feminina, né, e a forma que isso exerce influência sobre os homens, tem cada vez estratégias até piores, entendeu? E isso aí motivado até mesmo pelas legislações que vão sendo feitas. Entende? Então a coisa vai potencializando de tal modo que aí vai ser a destruição dela e dos caras ao mesmo tempo. Né? E o demônio ganha com dois coelhos numa tacada só. Né? O que é muito interessante dentro dessa perspectiva. Entende? Então, assim, de fato, vai acontecer essa questão dos caras serem manipulados de uma forma global e perderem totalmente o autodomínio, o autocontrole, o resquício, né, disso que talvez houvesse neles. E aí, homens se tornando realmente fracos, emocionalmente reativos por ego, sentimentos, da mesma forma que Sansão. Igualzinho, entendeu? Qualquer briga ali é vingancinha, o cara se torna um justiceiro solitário e acha que tá abafando, né? Perde a capacidade de liderança, porque não consegue se controlar nem a si mesmo, e ainda aceita termos humilhantes em relacionamentos por medo de solidão e carência sexual. É brutal, né? E aí entra um outro ponto também, né? Porque as igrejas cristãs, né, o evangelho do conforto, que é um evangelho totalmente maquiado, leva então as próprias mulheres a se transformarem em manipuladoras dentro do meio. Como foi discutido, até no meio cristão a manipulação ficou refinada, muito bem refinada. E aí o homem atual, criado num ambiente que evita conflito a todo custo, não sabe então como confrontar um discurso religioso que serve para controlá-lo. E aí ele cede para ser um bom cristão, né? Sem perceber que ao fazer isso ele está sendo um Sansão moderno, entregando a sua força e sua visão, discernimento, em troca de uma paz falsa. É bem complicado, cara. E que lições o homem moderno, atual, né, deveria tomar? As Dalilas aí, as aprendizes de Jezabel, né, que nem foi uma outra, né, que inventou esse apelido, eu peguei. Né, que era uma guria cristã que traiu o marido e tal, e aí a outra que era contra chamou ela de aprendiz de Jezabel, né? Bem, bem interessante nesse apelido. Essas Dalilas modernas, elas trocam simplesmente aí o deserto pelo Instagram e os homens continuam negligenciando aí o voto, a consagração a Deus. Entendeu? Os caras. Entendeu? Esse negócio de despertar masculino em massa, não existe isso daí, cara. Assim como o caminho cristão é para poucos, esse caminho aí também, de acordar, né? Então, assim, é bem complicado, né? Para construir uma blindagem mental contra a manipulação e fortalecer o caráter de modo que você não se torne um Sansão moderno, é estabelecer hábitos que protejam a mente e o espírito. Tá? O caráter, o jejum de dopamina visual, fortalecimento de identidade com Deus, entendeu?
um círculo de prestação de contas, até mesmo alguns aspectos que eu já havia falado também em outros vídeos, né? Então uma blindagem emocional, de fato, garantiria isso daí. Então, só que assim, o nível de manipulação moderna, né, chegou aos pontos do seguinte, né? Só que aí tem que ser observado outros versos da Bíblia para chegar numa conclusão melhor.